Antes de começarmos, pegue sua Bíblia e separe o trecho do Evangelho que vamos ler hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com seus bens. Passemos a lembrar o que escutamos, perguntando no nosso coração: o que Deus está falando para mim hoje? Se for preciso, volte ao texto e releia devagar, bem devagar, e deguste, saboreie o que Deus está falando para você. Se alguma frase ou palavra lhe chamar a atenção, pare neste ponto e deixe ressoar em seu coração esta frase ou palavra. Deus falou conosco, ou às vezes fez silêncio, mas procuremos no fundo do nosso coração e, a partir da palavra, vamos fazer uma oração. Respondamos a Ele que nos fala pelas Escrituras. Uma prece de agradecimento, de súplica, de intercessão, de louvor. Lembre-se que o último passo, a contemplação, é presente de Deus. Portanto, apegue-se à paz que deixou o seu exercício da Lectio Divina. Mulieres dignitatem. Na história da Igreja, desde os primeiros tempos existiram, ao lado dos homens, numerosas mulheres, para as quais a resposta da esposa ao amor redentor do esposo adquiriu plena força expressiva. Vemos primeiro aquelas mulheres que tinham conhecido pessoalmente a Cristo, o tinham seguido e depois da sua partida, juntamente com os apóstolos, eram assíduas na oração no cenáculo de Jerusalém até ao dia de Pentecostes. Naquele dia o Espírito Santo falou por meio dos filhos e filhas do povo de Deus. Aquelas mulheres, e a seguir muitas outras, tiveram parte ativa e importante na vida da igreja primitiva, na edificação desde os seus fundamentos, da primeira comunidade cristã e das comunidades que se seguiram, mediante os seus carismas e seu multiforme serviço. O apóstolo fala das suas fadigas por Cristo, e estas indicam os vários campos de serviço apostólico na igreja, a começar pela igreja doméstica. Nesta, de fato, a fé sincera passa da mãe para os filhos e os netos, como se verificou em casa de Timóteo. O mesmo se repete no decorrer dos séculos, de geração em geração,
como demonstra a história da Igreja. A Igreja, com efeito, defendendo a dignidade da mulher e a sua vocação, expressou honra e gratidão por aqueles que, fiéis ao Evangelho, em todo o tempo participaram na missão apostólica do povo de Deus. Trata-se de santas mártires, de virgens, de mães de família, que corajosamente deram testemunho da sua fé e, educando os próprios filhos no espírito do Evangelho, transmitiram a mesma fé e a tradição da Igreja. Mesmo diante de graves discriminações sociais, as mulheres santas agiram de modo livre, fortalecidas pela sua união com Cristo. Também nos nossos dias, a Igreja não cessa de se enriquecer com o testemunho das numerosas mulheres que realizam a sua vocação à santidade. As mulheres santas são uma personificação do ideal feminino, mas são também um modelo para todos os cristãos, um modelo de sequela Christi. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.